E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. Bem, neste vídeo eu quero falar a respeito do nosso primeiro vídeo sobre o ID. O ID é um projeto da Assembleia de Deus Ministério Fama. Ele é um projeto voltado para a evangelização das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. E também uma ferramenta importante para que novos cristãos e também os cristãos de mais longa data, eles possam estar sempre aprendendo e aprimorando mais as suas capacidades de evangelizar. Logicamente, o evangelismo se dá por meio da pregação da palavra de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, conviver com a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como base da nossa vida e que ela se assimile e se torne parte do nosso ser. Então é isso que o ID vem a proporcionar a todos aqueles que participam desse movimento de evangelização, principalmente agora, mais do que nunca, no século XXI, mais precisamente nessas datas em que a gente está vivendo, nas décadas de 10 e 20 do ano 2000. Bom, para saber mais eu vou deixar os links aí abaixo do site da Assembleia de Deus Ministério Fama. E lá você pode encontrar o manual do ID, você pode encontrar estudos anteriores a esse que a gente vai ver hoje e aprender um pouco mais. Existe o curso teológico, existe o curso de obreiros lá da FACEB que você pode estar participando, independente da denominação que você congrega ou mesmo se não congrega em nenhuma. São importantes passos para os cristãos estarem sempre buscando conhecimento da palavra de Deus. Como eu disse, os links vão ficar aí embaixo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, está vendo pelo Facebook ou Instagram, os links vão ficar nos comentários. Hoje, a série Espírito Santo, nosso relacionamento com o Espírito Santo. O autor dessa lição é a diaconisa Joyce Pereira. Vamos lá. Introdução. Devido ao horário que eu estou gravando, provavelmente você vai encontrar um barulho de cachorros na rua, então não se incomode muito. Estou gravando à noite. Introdução. Nossa convivência, relacionamento com o Espírito Santo tem que ser construído diariamente. Salmo 139, versículo 3. Nossos relacionamentos de amizade e de amor, quanto mais conhecemos a pessoa e gostamos dela, mais queremos ficar com ela. Quanto mais ficamos perto dela, maior liberdade sentimos de compartilhar e maior tempo queremos investir nessa relação. Com o nosso amado Espírito Santo também é assim. Quanto mais investirmos na construção desse relacionamento, mais desfrutaremos da sua doce companhia, pois assim caminharemos com Ele e com Ele para sempre viveremos. Salmo 139, versículos 23 a 24, Salmo 63, versículo 8 e 1 João, capítulo 2, versículo 25. Bom, logo na introdução nós vimos que a importância dos relacionamentos e como eles são construídos. Todo tipo de relacionamento ele deve ser construído com o tempo. Um exemplo, você pode ver que eu estou gravando aqui dentro da minha pequena empresa. Atrás você vê alguns itens que no começo não foi fácil. Eu tive que procurar um fornecedor. A maioria das vezes você recebe uma porta na cara. A maioria das vezes riem de você. Até que você encontra a pessoa certa. No caso, esse distribuidor aqui, eu agradeço muito a ele por ele ter abrido essa pequena porta para mim, certo?
às vezes pode parecer pequena para muitos, mas para mim é uma grandiosa porta, né? Eu disse pequena, mas é nesse sentido. Para muitos é uma pequena porta, mas para mim foi a maior e a melhor porta já aberta para mim e minha empresa. Que Deus abençoe, né, poderosamente a vida dele, sua empresa, e que ele continue crescendo cada vez mais. Pelo que eu soube, ele mudou, né, de região e está com um galpão maior e a pleno vapor. Então, isso é bom demais. Significa que Deus está abençoando poderosamente a empresa deste meu fornecedor, e pode ter certeza. Eu sempre oro para que os meus fornecedores sejam abençoados, certo? Então isso, né, é construído com o tempo. Alguém resolve confiar em você e você em alguém, e isso com o tempo é construído. Da mesma forma com o Espírito Santo. Nosso relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo se baseia na vivência. A maioria das pessoas costuma contar seus problemas e aflições para quem não pode resolver, ou mesmo para pessoas que vão usar disso em cima de púlpitos e em pregações para humilhar essa pessoa. Note, você tem que contar os seus problemas para Deus. Você tem que contar os seus problemas para o Espírito Santo. Afinal, é Ele o responsável por transformar até aquilo que a gente não consegue traduzir de forma, né, vocalizar, né, de forma a ser entendida. Ele consegue traduzir tudo isso e pedir, né, a Deus, intercedendo por nós, aquilo que nós precisamos e até mesmo aquilo que nós nem sabemos o que queremos, né, pedir a Deus. Ele é o responsável. Ele é a pessoa que é responsável por nos consolar todos os dias, a partir do momento em que Jesus é assunto aos céus. Tudo agora passa para o controle do Espírito Santo, o Consolador. Então, se você espera um bom relacionamento com Deus, com Jesus, tenha também a esperança de um bom relacionamento com o Espírito Santo. Afinal, nós só conseguimos poder de Deus quando somos capacitados pelo Espírito Santo. Isso requer tempo, isso requer dedicação. Observe Jesus. As pessoas costumam taxar de Jesus como uma pessoa que andava com bêbados e prostitutas. Isso não está dentro da Bíblia. Talvez esteja na mente doente de algumas pessoas. Mas se você pegar os evangelhos e começar a ler, você vai notar que Jesus ou estava no templo ensinando, ou estava no monte orando. Ele reservava, né, períodos do seu dia, da noite, ficava sozinho e orava. Isso é um exemplo de que a condição de ser amigo de Deus requer que você gaste tempo para isso. Não tentando convencer a Deus de que você é uma boa pessoa, mas confiando em Deus, orando para que Deus te ajude e te auxilie, mesmo nas mais difíceis provações. E com o Espírito Santo não é diferente. Você quer ter um bom relacionamento com o Espírito Santo? Faça como Jesus. Comece a orar. Comece a buscar. Tópico 1. Como desenvolver nosso relacionamento de intimidade com o Espírito Santo? É importante ressaltar que o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser primeiramente desejado. Salmo 42, 1 a 2. É preciso querer conhecê-lo de perto e a partir daí, essa convivência deve ser construída. Não há fórmula específica, mas o certo é que algumas ações nos aproximam mais de Deus, tais como dedicar tempo de qualidade na oração, na leitura constante da Palavra de Deus, procurar ter entendimento do mundo espiritual por meio da compreensão genuína da Palavra de Deus e ficar sensível e pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Salmo 63, do 1 ao 4. O barulho do mundo quer silenciar a voz do Espírito Santo, quer tapar os nossos ouvidos para não ouvirmos a palavra. As distrações, os nossos medos, as inseguranças e a ansiedade, tudo quer abafar a voz do Espírito Santo. Por isso é preciso lutar e buscar ardentemente em oração, para que o Senhor limpe os nossos ouvidos e vivifique a nossa alma. Isaías 55, 3. Bom, diante do mundo em que nós vivemos,
A prática de oração e leitura e estudo da palavra de Deus, ela vem se tornando cada vez mais escassa no nosso meio. Nós, principalmente, né, aqueles que são ministros do Evangelho, têm uma facilidade muito hoje em encontrar sermões prontos, palavras já prontas, assuntos já desenvolvidos, mas nós temos uma deficiência nesse ponto. Procurar ver se aquele assunto já produzido, já enlatado, para apenas você consumir, está de acordo com a palavra de Deus. Na maioria das vezes, quase 99% do que você encontra pela internet não está de acordo com a palavra de Deus. Visto que nós teríamos que fazer um estudo comparativo entre aquele estudo proposto por essa pessoa que o elaborou e confrontá-lo com a palavra de Deus, para que assim nós pudéssemos ter a certeza de que esse estudo tem como base, né, foi desenvolvido como base na palavra de Deus, ou se foi desenvolvido com alguma terceira intenção, seja para dominar pessoas, seja para entreter pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas infelizmente as pessoas querem algo já pronto, porque preparar dá trabalho. Dedicar a preparação de um sermão, de um devocional, dá muito trabalho. As pessoas não querem trabalho, as pessoas querem facilidade. As pessoas não querem sofrimento, querem bonança, querem o paraíso. E infelizmente não se pode desenvolver qualquer coisa nessa vida que não seja com tempo gasto e dedicado. Observe, Deus tem poder para fazer o mundo em um segundo, mas ele preferiu gastar 7 dias, 6 dias e um descansando para a elaboração de um mundo ao qual ele, fazendo todas as coisas ou refazendo todas as coisas, disse: isso é bom. Isso, é o reflexo de uma pessoa que tem capacidade de olhar para aquilo elaborado, tirar do papel ou da ideia e colocá-lo de forma prática, aplicar de forma prática e ainda deduzir dessa criação. Isso foi feito perfeitamente. Pense nisso. Então, quando você desenvolve qualquer coisa com base na palavra de Deus, ela se torna perfeita e eficaz, visto que ela foi elaborada de uma palavra perfeita e eficaz. E assim também é com os relacionamentos. Só podemos dizer que um relacionamento é perfeito quando ele é capaz de compreender todos os problemas, chegar a uma melhor ou na melhor solução, e aí sim você pode dizer: nós conseguimos lidar bem uns com os outros. Da mesma forma é com Deus. Nós só conseguimos chegar a um perfeito relacionamento com Deus a partir do momento em que nós propomos no nosso coração de boa vontade abandonar todos os desejos malignos, todos os pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aí sim, nós podemos ter um relacionamento perfeito ao padrão de que Deus requer. É um padrão santo. Deus aplica a sua vida, de forma a santificar-se, de forma a manter uma vida em santidade. E ele diz a mesma coisa aos homens: vocês querem ver Deus? Vivam em santificação. O Espírito Santo é uma pessoa. Tópico 2. O Espírito Santo fala diretamente conosco. O Espírito Santo é uma pessoa e deve ser tratada como uma pessoa. Ele é sensível, tem sentimentos e vontades. Efésios 4:30, Isaías 63:10. Nós ouvimos sua doce voz. João 20, João 10, versículo 27. Temos com ele o diálogo, ou seja, uma conversa onde compartilhamos tudo sobre nós, os nossos sentimentos, os nossos temores, os nossos sonhos, as nossas chateações, simplesmente tudo na nossa vida. Ele nos conhece, mas está sempre pronto para nos ouvir. Ele deseja nos ouvir e falar conosco também. Não há nada melhor do que conversar com o Espírito Santo de Deus
e sentir nosso coração queimar de amor por Ele. É um diálogo lindo onde nós falamos, Ele ouve e nos responde. Isaías 65, 24, Jeremias 33, 10. Bom, é mais do que claro dentro da palavra de Deus que tanto o Pai quanto o Filho e tanto o Espírito Santo, cada um são uma pessoa dentro de algo que conhecemos como Trindade. Eles são três pessoas, são um único Deus e também todos são Deus. Você vai observar, né, essa doutrina desde o Antigo Testamento e no Novo, essa separação que a Bíblia faz dessas três pessoas. Quando, né, nós temos, por exemplo, Abraão conversando com Deus, já próximo da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, vemos que quando, né, Deus sai de diante de Abraão e vai para Sodoma e Gomorra e está prestes a destruí-la, ele ergue suas mãos para os céus e roga para que fogo caia da parte de Jeová. E nós entendemos nesse versículo aqui. Então Jeová, né, fez cair fogo da parte de Jeová. Você vai acrescentar o seguinte: Jeová na terra fez cair fogo do céu da parte de Jeová que está nos céus. Duas pessoas chamadas Jeová, Senhor. Então, observe, são duas pessoas distintas. Pulando para o Novo Testamento, quando Jesus é batizado, nós ouvimos uma voz dos céus, dizendo: Este é meu Filho, em quem me comprazo. E o Espírito Santo descendo sobre ele em uma forma corpórea. Note que o símbolo da pomba aqui não quer dizer, né, que esse símbolo represente o Espírito Santo, mas o sentido literal aqui é: ele possui um corpo, já que desceu em uma forma corpórea e pousou de forma tátil sobre Jesus. Esse é o entendimento, né, literal nessa palavra. Uma voz audível vindo dos céus. Se tem uma voz, tem uma boca. Se tem uma boca, ela consegue expressar frases, né, perfeitas perfeitas em entendimento. Então, logo ela foi pensada e vocalizada. Então, essa voz, além de uma boca, né, essa boca possui uma cabeça, e uma cabeça tem que ser sustentada por um corpo, e esse corpo tem que estar pleno das suas capacidades físicas, e esse é Deus, só que não em um corpo terreno, em um corpo espiritual. Assim também estava Jesus ali, o Filho de Deus, da qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, como diz Paulo, deixando bem claro que Jesus era Deus no princípio, se fez carne e não usurpou ser igual a Deus. Esse título lhe pertencia muito bem, mas ele não usurpou, não teve, né, por apropriação, declarar-se sendo Deus aqueles homens. Mas Jesus, em certo momento, ele declara que ele viu Abraão. Logo, nós deduzimos que aquilo que eu disse sobre Sodoma e Gomorra, provavelmente a aparição ali de um dos seres da Trindade, aquele era Jesus. Poderia ser Deus, poderia ser o Espírito Santo, mas pelas palavras de Jesus dizendo que ele viu Abraão, então muito provavelmente aquela pessoa era Cristo. Logo, nós entendemos, né, depois dessa breve explicação, que o Espírito Santo é uma pessoa com seu corpo, alma e espírito. Ele, né, tem um coração, tem sentimentos, certo? Ele, né, tem todas as características que ele, assim, juntamente com Deus e Jesus, imprimiram no ser humano, já que o ser humano é feito à sua imagem e semelhança. Logo, todos os aspectos que Deus possui, o homem também possui, só que na característica de um ser terreno, limitado.
em vista que Deus tem poder, tem glória e não há limites, né, para Deus executar seu poder, sua glória e sua vontade. E um fato a mais, Deus, né, ele sempre é visto como se entregando, né, em favor das pessoas. O homem, infelizmente, é sempre visto como querendo ser melhor do que Deus, certo? São coisas que não estão dentro da característica de Deus. Mas tudo aquilo que está dentro das características de Deus são boas, né? São boas no sentido sim. Deus, né, sempre faz coisas boas. Tudo isso que é da característica de Deus está imprimido no homem. Basta que ele deseje executar toda a proposta de Deus, ser verdadeiramente, como diz a Bíblia, um imitador de Deus, certo? Porque Deus sempre realiza boas obras e nunca vai precisar realizar algo mal para saber que o mal é errado. Enquanto a parte do homem não tem esse tipo de pensamento. Então, como uma pessoa, nós devemos nos dirigir ao Espírito Santo dessa forma, como alguém que está, né, a todo momento conosco, nos consolando, pronto para dar os melhores conselhos, né, as melhores direções, nos ensinar que nós devemos ser santos, nós devemos nos ter autocontrole, nós podemos perfeitamente evitar o pecado e viver uma vida santa, nós podemos perfeitamente sermos salvos com base na fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário, que nós podemos, né, perfeitamente entender que tudo aquilo que nos advém, né, de coisas ruins é resultado dos nossos pecados, sim. Assim como o Espírito Santo é pleno de todas as suas faculdades, o homem também é. Então não há desculpa para o homem em querer justificar o pecado, o erro, visto que ele está errado e receberá a paga dessas más obras. E tudo isso o Espírito Santo nos diz claramente quando acertamos ou quando pecamos. Ele, né, nos traz a memória de que acertando e continuando a acertar nós chegaremos à salvação e pecando e errando, a morte por causa do pecado, ela é certa. Então dirija-se ao Espírito Santo sempre como a pessoa que ele é, responsável por lhe trazer à memória tudo aquilo que você precisa fazer para escapar da condenação. Aplicação da palavra e momento de compartilhamento. Em um diálogo, há interação entre as pessoas que participam da conversa. Um fala, o outro escuta e vice-versa. Como têm sido seus momentos com o Espírito Santo de Deus? Sua comunicação com o Pai é limpa? Ou os ruídos do mundo têm dificultado essa transmissão? Normalmente no ID, né, nós compartilharíamos sobre essa experiência. E aqui eu quero contar para vocês como é que tem sido nosso relacionamento com Deus. De fato, nós temos chegado, né, com uma mente limpa e um coração puro diante de Deus, ou nós só temos trazido problemas, né, e querendo soluções para nossos próprios desejos absurdos. Entenda que no mundo nós precisamos fazer a vontade de Deus. Cristo ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter o quê? Bom ânimo. As pessoas não suportam um segundo de sofrimento. Já começam a praguejar, a perguntar: Deus, por que você permitiu, né, que isso acontecesse comigo? Eu sou o seu servo. Lembra, Deus, ele entregou seu filho, seu próprio filho, gerado por ele, para a morte, para evitar que pessoas que hoje, né, e infelizmente até crentes, sequer dão moral para ele. E aí o cara chega, né, nem Cristo ousou usurpar ser igual a Deus ou declarar: eu sou o filho de Deus, faça isso para mim, Deus. Nem Cristo fez isso. E o sujeito pensa: o senhor não pode permitir que eu sofra. Talvez o sofrimento seja para você aprender alguma coisa, porque você talvez esteja precisando de uma lição. Não venha falar que não, porque todos os homens precisam. Nós
Nós não somos, né, melhor dizendo, nós não somos melhores do que Deus. Nós não somos justos, pelo contrário, nós somos os mais desprezíveis sobre a face dessa terra. Nós, né, temos a coragem de defraudar todo tipo de pessoa, nós temos a coragem de ignorar todo pedido feito a nós e queremos dar uma de justiceiros. Infelizmente, né, nós não podemos contar com a nossa boa índole porque simplesmente ela não existe ou não é cativada, cultivada em nós, por nós mesmos. Então aprenda o seguinte: você quer chegar a Deus de uma forma limpa e pura? Comece a praticar isso na sua vida. A pureza de coração, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Conclusão: viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo é integrar a Ele o controle de tudo. É uma entrega sem reservas. É estar pronto para receber o maior e o melhor amor das nossas vidas. Ele nos ama e deseja profundamente que nós o amemos com a mesma intensidade. Ele nos conhece e quer fazer conhecido por nós todos os dias. Salmo 139, 1. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Sermos íntimos do nosso Pai, caminharmos com Ele, sermos por Ele consolados, direcionados nas nossas decisões, sermos convencidos dos nossos pecados e termos esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Comece a se relacionar hoje com Deus de uma forma plena. Ore, leia a palavra, pratique. Não queira ser um justiceiro, alguém que olha para o pecado e já queira condenar as pessoas, os pecadores. Observe o seguinte: Deus quer a salvação de todos os homens e Ele trabalha para isso até agora. Ele não descansou desde o seu último descanso, depois de ter, restaurado o mundo. Ele trabalha como diz Jesus até agora. Jesus trabalha também e o Espírito Santo da mesma forma. Desculpe pelo sono. Trabalhe da mesma forma. Trabalhe com o mesmo empenho, certo? Não deixe jamais que a luz do Espírito Santo, que a luz de Deus, termine, deixe de brilhar sobre a sua vida. Observe que o mundo caminha, agora mais do que nunca, a passos largos para o fim da era da graça. Não para o fim da carreira pecadora. Essa só acontecerá de fato depois dos 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Antes, muita coisa precisa acontecer. E uma delas, a mais importante, que é a próxima, dos próximos dias. Sim, porque está perto. Que é o arrebatamento da igreja. Então, para que você possa subir, você tem que estar, com Cristo. Você tem que ser achado no momento do arrebatamento com Cristo. Isso requer uma vida de devoção, uma vida de completa entrega a Jesus Cristo. Então, observe. Você precisa trabalhar para que esse relacionamento dê certo. Trabalhe. Você precisa honrar com Deus para que Ele te enxergue com os olhos de uma pessoa que reconheceu seus pecados, reconheceu suas falhas, está disposto a se arrepender, que tem um coração que vai manter a sua palavra de arrependimento, sim. Então Deus, Ele vai te aceitar, porque essa é a medida com que você se apresentou aí, como uma pessoa, que está disposta a abandonar tudo na vida, de fato, perder a vida por amor a Cristo, para achar essa vida em Cristo, para a eternidade com Deus, para todo sempre. Então, mais do que nunca, tenha um excelente relacionamento com Deus. Comece a partir de hoje. Amém? Este foi o nosso estudo de hoje. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. E em nome de Jesus, que nós possamos praticar mais o vídeo. Essa é uma importante ferramenta que infelizmente está sendo deixada de lado por muitos. Não faça isso. Nós precisamos evangelizar os homens para que eles escapem do inferno e sejam salvos. Amém?
Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo, se Deus assim nos permitir.